De direção defensiva, a gente vai falar um pouquinho agora de sinalização. Sinalização é um item extremamente importante também. Quais os tipos de sinalização de trânsito que a gente tem, que a gente conhece? De regulamentação, sinalização de trânsito de advertência, indicativa, turística, vertical, horizontal, ou quando a via está em obra, a gente tem aí o sistema de sinalização. A de regulamentação é a sinalização vertical de regulamentação, informa aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais também. O desrespeito a esses sinais aí constitui infração do Código de Trânsito Brasileiro. Sinalização vertical, ela é formada por placas que são fixadas ao longo da estrada, ao lado, ou suspensas sobre a pista, que transmite mensagens aí de perfil permanente. É classificada em 3 tipos, de acordo com a sua função. A de regulamentação são placas que têm a finalidade de comunicar ao usuário as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a ela constitui infração. Embora todas as regras estejam descritas no Código Brasileiro de Trânsito, no CTB, existem as sinalizações que nos apoiam, Um exemplo de sinalização vertical são as placas de pare. Observe que na figura no canto baixo direito do slide, eu tenho a sinalização de pare de forma vertical ao lado da rua, da via, e eu tenho ela também descrita no chão. Os dois sistemas são válidos. Observe que a placa pare, ela fica na cor vermelha, e ela é sextavada. Ela é em formato octagonal, é oitavada, não é nem sextavada. E ela tem o mesmo efeito do semáforo quando ele está na cor vermelha. A parada é obrigatória. Uma outra forma de sinalização é a placa que está indicando aqui no nosso canto baixo esquerdo, uma pista sinuosa. Então é uma forma de sinalização viária que se utiliza de placas implantadas aí ao longo da via, nas extremidades aí das vias, trazendo para a gente aí conhecimento sobre o ponto de passagem. Regulamentação, sentido obrigatório, parada obrigatória, dê a preferência, são aquelas placas que nos indicam uma obrigação referente ao trânsito naquele local. E aí eu tenho as de advertência, A sinalização de advertência alerta o usuário sobre as condições potencialmente perigosas, obstáculo ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, que sejam permanentes ou eventuais. São as nossas placas amarelas, No caso do exemplo nosso aqui, uma lombada, uma travessia de pedestre ou uma interseção em círculos. É uma sinalização de advertência, que é uma condição que eu vou encontrar um pouco à frente. E tem a indicativa, que ela vai sinalizar indicação. A finalidade é identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto ao percurso. E a gente tem a placa na lateral das rodovias indicando quilômetro a quilômetro, Os destinos, distância e serviço auxiliar, podendo também ter como função a educação do usuário. Está aqui alguns exemplos aí, Serviço de ônibus, área hospitalar, uma divisa aí entre 2 estados, Ou a delimitação que ali é o quilômetro 930 daquela BR, que é a 381 no estado de Minas Gerais, sentido sul. Turística são aquelas placas de sinalização implantadas na lateral da rodovia, que vai trazer para a gente que existe ali um ponto turístico, Estou me aproximando da praia, existe ali um centro cultural, uma área de lazer. Então, são sinalizações que vão indicar ao longo da rodovia trechos que eu posso estar me divertindo ou passando alguns momentos agradáveis. Sinalização vertical, são as placas de sinalização, alguns exemplos aí. A horizontal é aquela que fica na rodovia, centralizada ou nas laterais, indicando o início do acostamento, ou, no caso do nosso slide,
À esquerda, uma faixa dupla contínua, dizendo que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos, né? Ou no caso da direita aqui, delimitando uma área aí de manobra, né? Sinalização horizontal. Quando a rodovia ou quando a área está em obras, eu também tenho placas que vão transmitir essa mensagem ao condutor. Essas obras são normalmente, né, em caráter eventual, tá? Mas existem alguns de caráter permanente, né, que dura bastante bem mais tempo aí. E tem algumas legendas pré-reconhecidas aí, legalmente instituídas pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então você vai encontrar esse tipo de placas, né, ao longo aí das rodovias, e elas são sinalização aí de que algum trecho à frente, né, existe aí uma atenção redobrada porque está em obras ou por algum outro motivo, né? Em caso de acidente também, o pessoal costuma marcar a rodovia, o ponto, alertando aos usuários, né? Isso pode ser feito através de cones, através de galhos verdes, né? Para que tenha segurança no trajeto. Quais são os tipos de via que existe no Brasil? O Código de Trânsito diz o seguinte: vias terrestres, urbanas e rurais e ruas, as avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, né? Então, são vias urbanas, via rural, são estradas e são rodovias, tá? São vias urbanas, é definida como rua, avenida, viela ou caminhos, né, e similares, abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizado principalmente por possuir imóveis edificados ao longo de sua extensão. São as nossas ruas, né? Então, são vias urbanas. Via rural são estradas e rodovias situadas fora das áreas urbanas, que classificam-se em vias rurais em rodovias e estradas. Tá? O que são estradas? Historicamente foram construídas para a circulação de veículos de transporte. Estradas romanas que foram construídas para facilitar a ida e volta, né, no caso deles lá dessa época, né, do seu exército e dos comerciantes. A estrada não necessariamente precisa ser asfaltada. Existem trechos na área rural, como eu comentei no slide anterior, onde existem estradas e não são asfaltadas, tá? Para ser definida como estrada, basta que seja uma via mais larga que um caminho terrestre convencional, né, como uma trilha, né, como um acesso aí a uma propriedade, e que possibilite atravessar determinada extensão territorial, tá, ligando aí um ponto importante a outro. Rodovias, né, são caracterizadas aí em 3 tipos de pista. Pista simples, né, são uma só via compartilhada por veículos que circulam nos 2 sentidos. Rodovia simples de mão dupla. Pista dupla são aquelas onde 2 vias são divididas por um canteiro, né, e muretas, e cada uma dessas vias é compartilhada por veículos que circulam no mesmo sentido. Tá? E tem as pistas múltiplas, né, são aquelas que dispõem de 3, 4 ou mais vias aí que rumem para o mesmo sentido. Tá? São as chamadas rodovias. Tá? No próximo bloco, no próximo módulo, né, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aí, né, na questão de segurança dentro do nosso treinamento aí de direção defensiva. Tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que você tenha, a gente interage no final do treinamento. Tá? Tem meu e-mail, tem o meu WhatsApp, né? E se você até aqui foi bem, parabéns para você e para mim também. Se ficou alguma dúvida, tem o nosso WhatsApp aí que está aparecendo na tua tela, tá? Que você pode mandar essa dúvida e eu vou ter o maior prazer em estar esclarecendo ou em buscar informação caso eu também não a tenha.